para aqueles que não entendem o que é terceira onda, eu expliquei na aula passada, mas basicamente são novas atualizações, novas maneiras dos terapeutas cognitivos comportamentais lidarem para fazer a formulação de caso, que nós chamamos de iceberg cultural aqui no curso, de entenderem mais sobre os seus pacientes e também de algumas técnicas que já é utilizada na terapia cognitiva convencional, né, que eu utilizo, mas também umas novas maneiras de enxergar o modelo cognitivo de modo geral e aplicá-lo também, não só enxergar, mas aplicá-lo. Essa é a famosa matriz de aceitação e compromisso. De certa forma, como os terapeutas cognitivos comportamentais que trabalham com a terceira onda da ACT, matriz ACT, ela coloca uma maneira bem interessante de você entender o funcionamento do seu paciente. É bem claro, é uma maneira muito interessante porque você consegue explicar para o seu paciente, você consegue fazer com que ele entenda e abre precedentes para que você possa agir com intervenções, com técnicas, possibilidades, que o seu paciente consiga ter grandes insights. O que essa matriz propõe? De maneira geral, né, inclusive eu estou falando bem superficial, se vocês se interessarem, tem cursos e especializações somente falando da aceitação e compromisso, que é um tema bem denso, ele usa bastante da terapia comportamental, traz bastante pressupostos, né, usa muito das bases da terapia comportamental, mas então eu quero trazer mais a técnica para vocês, porque o nosso foco é na terapia convencional, mas como eu tenho um compromisso de trazer as atualizações para vocês, eu tenho um compromisso aqui no sentido de mostrar como eu costumo atender os meus pacientes, eu acho interessante trazer essa terceira onda na maneira com que eu acabo aplicando as técnicas e também a possibilidade de novidades que a gente acaba utilizando. Na aceitação e compromisso, quero que vocês enxerguem isso como um todo. É como se fosse o sistema dos nossos pacientes. Na ACT, ou aceitação e compromisso, nós temos o intuito de promover a saúde do nosso paciente através de uma vertente bem sólida, que é a possibilidade de entender que quando o paciente está mais próximo de si próprio, tá? Quando cada vez mais ele consegue se conectar com quem ele é, ele consegue alcançar a saúde. Então, o que seria estar mais próximo de si? E aí, então, ele explica em cima dessa matriz, que para nós é como se fosse o iceberg cultural. O que é essa matriz? Aqui na parte de cima dessa matriz, na parte superior, que está escrito compromisso e também esquivas, é o que nós chamamos das nossas atitudes. São as nossas atitudes comportamentais. E elas são baseadas nos nossos 5 sentidos, segundo a teoria da ACT. Tá? Então é como a gente age perante o ambiente, é como a gente reage diante das situações. E na parte de baixo aqui, nós temos a nossa mente. Então percebe, é escrito mente aqui e aqui em cima os 5 sentidos. Na parte de baixo, onde está a nossa mente, nós temos ali do lado direito os valores, o que mais importa para nós, e do lado esquerdo os nossos sofrimentos, os nossos medos, o que eu não quero sentir ou pensar. Percebe que, então, há uma divisão entre comportamento e mental. Essa divisão ela é muito importante de vocês entenderem. E como a gente quer, o que para a ACT, dentro dessa matriz, dentro desse esquema, representa o paciente estar mais próximo de si? É quando ele está mais próximo dos seus valores. Percebe que então está escrito aqui, ó, aproximação. Quanto mais próximo ele está desse lado aqui, valores na mente e compromisso nos 5 sentidos, nos comportamentos, mais saudável esse paciente está. Quando o paciente ele chega em sofrimento, segundo essa teoria de modo bem breve, tá, bem superficial, que é o que eu estou trazendo para vocês aqui, mas ele está se afastando, então um afastamento do que é o valor. E ele se aproxima em relação ao quê? Ao sofrimento e às esquivas. O sofrimento na parte mental e as esquivas na parte comportamental. O que é importante de vocês entenderem sobre isso? Então nós temos 2 divisões, mente, corpo, aproximação e afastamento. Aproximação do quê? Dos valores. Afastamento do quê? Também dos valores. Tá? Quando vocês guardam isso na mente de vocês explicam isso para o paciente, ele consegue ter uma clareza maior. Ele consegue, de certa forma, perceber que o porquê, segundo essa teoria, ele vem sofrendo. Eu utilizo isso com bastante frequência com os meus pacientes, principalmente quando eu vou construir a lista de problemas e metas. Por quê? Porque, de certa forma, o paciente tem dificuldade no início do tratamento, ele parar para analisar o que ele quer atingir. E, às vezes ele está tão perdido, está tão fora de si, está tão distante de si próprio, que
que ele nem sabe o que é bom para ele, o que ele gosta realmente, o que ele não gosta, e ele acaba vivendo a vida ali, sendo empurrado como uma folha ao vento, que a situação vem e joga ele para um lado, de repente a situação vem e joga ele para o outro. Então, na nossa teoria, segundo essa teoria ACT, nós temos um real intuito de levar o paciente a essa aproximação. Então, essa é uma base inicial da teoria ACT. Então, a matriz ACT é como se fosse o nosso iceberg cultural dentro do nosso modelo de tratamento. Mas, Dimitri, me ensina a colocar, então, o que representa essas atitudes, como se fosse situação, pensamento, emoção, comportamento. Vamos lá. Eu vou pegar um paciente que me vem à cabeça aqui, um dos pacientes que eu acabei atendendo hoje. Eu não fiz a matriz ACT dele, mas eu vou exercitar junto com vocês o modelo em que a formulação iceberg cultural me traz de representação. O paciente é um paciente que ele tem muito sucesso na vida, é um paciente extremamente ligado ao alto rendimento, à frequência, ele trabalha na área da saúde, ele tem 30 e poucos anos, é casado, um cara super família, religioso, um paciente que ele tem, se você olhar para ele, você vê uma vida extremamente regrada e organizada, saudável de corpo e também saudável com a mente. É um paciente padrão, como eu costumo dizer, ele não tem nada efetivo acontecendo de um problema tão grande. Mas esse paciente, ele teve um recente problema na família, onde um ente muito importante para ele acabou tendo uma dificuldade muito grande com sua saúde, e esse paciente, então, ele acaba se vendo sobrecarregado, até porque ele é um paciente da área da saúde, ele entendia a gravidade que aquele ente querido vinha passando. O que seria essa matriz ACT para esse paciente? É um paciente de sucesso, é um paciente que tem uma história bem interessante no presente, mas que quando a gente começa a olhar para a história do passado dele, a gente percebe alguns traumas, algumas evidências de não reconhecimento sobre o seu valor, algumas não validações por parte dos seus cuidadores, algumas situações em que ele ficou em xeque as suas habilidades, ou seja, ele não foi reconhecido como merecia, alguns isolamentos na adolescência e na infância, e esses pontos, apesar de ser ele ser hoje o contrário do que ele foi no passado, nós percebemos que esse paciente ele tem características evidentes de alguns medos inconscientes, tá? Então, na crença central negativa dele, eu formulo junto com ele através desses eventos traumáticos que ele acabou passando. Alguns deles eu acabei de citar aqui para vocês de maneira superficial. Esse paciente, ele tem, então, uma crença de não ser bom o suficiente, então não será valorizado, amado e respeitado por aqueles que ele considera. Então, o que seria essa crença disfuncional? Essa crença disfuncional dentro da matriz ACT está dentro desse sofrimento. É só você pegar o iceberg cultural, a frase da crença central e colocar aqui dentro. Sofrimento, o que eu não quero sentir ou pensar. Então, desse paciente, eu não sou bom o suficiente, logo não serei amado, valorizado e respeitado. Pega essa frase e coloca aqui no sofrimento. O que esse paciente, então, mais teme? Ele teme, então, não ser respeitado, valorizado e amado pelas pessoas que são importantes para ele. Isso aqui é inconsciente. Esse paciente talvez não tenha uma clareza tão grande, até porque faz parte do passado dele, e o presente dele mostra o contrário, mostra ele com uma agenda lotada, com compromissos o dia todo, pessoas ligando para ele o tempo todo, extremamente querido, só que isso custa algo para ele. E custar isso está dentro da esquiva. Então esse paciente, o afastamento dele tá, eu não sou bom o suficiente no sofrimento, então não serei amado, respeitado e admirado. A esquiva desse paciente é fazer tudo para todos. Então ele é quase igual aquele slogan da Casas Bahia. Dedicação total, no caso dele, a vocês. Então ele se dedica muito na parte profissional, se dedica muito para a parte familiar, se dedica muito pro relacionamento dele. Só que esse muito percebe que a gente tem 24 horas no dia. E por ele sempre estar servindo as pessoas, quando ele está fazendo algo para uma, ele está deixando logo algo para outra pessoa, deixando de fazer. E logo ele é cobrado, logo ele é solicitado, e isso o angustia muito. E essa angústia dele faz com que ele cubra a cabeça e descubra os pés. E de repente ele cobre de novo os pés, mas descobre a cabeça. E ele nunca, então, efetivamente passa por esse medo, ele supera esse medo. Inconsciente, é claro, de não ser bom, valorizado ou respeitado. E quando ele se depara com uma cobrança, uma exigência, uma solicitação que ele não atendeu, ele precisa agir com uma esquiva.
Tá? Essa esquiva pode ser brigar, essa esquiva pode ser atender a necessidade do outro, abrindo mão de mais uma coisa sua. Eu disse então para vocês, de maneira superficial, o lado do afastamento. Esse afastamento leva esse paciente, então, a um constante sofrimento. Ou ele está brigando, ou ele está fazendo. Ou ele está brigando, ou ele está fazendo. E essas duas estratégias de dedicação total aos outros fazem com que ele sempre fique na berlinda consigo próprio. Não só esquecendo de si, mas principalmente encontrando maneiras de se proteger do medo de ser, ou melhor dizendo, o medo de não ser importante para as outras pessoas.